Olá pessoal, eu sou Rafael Belmiro, meu orientador é o Gustavo Buscaglia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que o título é Detecção de Fraudes no Comércio Eletrônico Brasileiro, um estudo comparativo de técnicas de previsão. Passando um pouco pela agenda do que a gente vai ver hoje, a gente vai começar pela introdução, onde a gente vai falar sobre a contextualização do problema e também pela justificativa e objetivo do trabalho. A partir daí, a gente vai para a parte metodológica, onde falaremos sobre a base de dados e o processo de treinamento dos modelos. Depois disso, vamos tratar dos resultados obtidos no trabalho e, por fim, fazemos a conclusão e falaremos sobre os próximos passos. Além disso, no final da apresentação, contém todas as referências bibliográficas utilizadas na escrita do artigo. Começando pela introdução. A gente sabe que o e-commerce é uma das principais formas de compra e venda de produtos e serviços atualmente. Vide o que aconteceu durante a pandemia da Covid-19, onde a gente viu ainda mais esse tipo de serviço entrando no nosso dia a dia. Por conta disso, o e-commerce brasileiro cresce numa taxa bem alta, de 27%. Então, de acordo com a Neotrust, chegou a faturar 161 bilhões de reais em 2021. Entretanto, as fraudes seguem sendo uma preocupação constante para todos os players envolvidos no ecossistema, devido ao poder de impacto financeiro que pode ter para todas as partes envolvidas. Então, um número que é bastante impressionante é que o comércio eletrônico brasileiro sofreu ali mais de R$ 3.600 em tentativas de fraude por minuto em 2020. São dados retirados da Clearse. E como funciona ali, né? Eu trouxe um ciclo bem simplificado sobre como funciona a fraude de cartão de crédito no ambiente online, ou pelo menos como funciona o processo de estorno e identificação. Primeiro, o comprador vai realizar a compra de um produto online utilizando um cartão de crédito. Posteriormente, ele vai receber o produto comprado no endereço cadastrado, até que o dono do cartão de crédito identifica na fatura uma compra que não foi ele que fez e inicia o processo de estorno, contestando junto ao banco emissor aquela compra. Então, o banco emissor sinaliza o lojista e retira o dinheiro que seria pago, ficando assim o lojista com prejuízo. Esse tipo de transação é feita num ambiente conhecido como cartão não presente, em que tanto o prejuízo quanto a questão da avaliação das transações ficam com a loja virtual. Por conta disso, esse tema tem sido bastante crescente e presente dentro da literatura. E alguns desafios que a gente pode citar é o desbalanceamento entre as classes. Então, apesar de a quantidade de tentativas de fraude serem altas, ainda assim existem a grande maioria de compras boas, né? Existem muitos bons compradores ali, o que faz com que exista um grande desbalanceamento para a classe de transações não fraudulentas. Além disso, a tendência não estacionária das distribuições, dado que a fraude muda em relação ao tempo, por conta que tanto o fraudador quanto o bom comprador estão mudando e ajustando seu comportamento. O fraudador pode mudar seu comportamento em relação às respostas do sistema, a fim de obter sucesso na realização de fraudes, enquanto que o bom comprador está sujeito a mudanças para tipos de evento, períodos promocionais e etc. Além disso, podemos falar da demora da maturação dos dados, dado que todo o processo de identificação de fraude pode demorar, e também a escassez de dados públicos para análise, dado que bases de dados relacionadas ao tema possuem informações muito críticas e pessoais em relação às informações, então, por exemplo, CPF, e-mails e dados de pagamento. Então, o objetivo do trabalho é comparar diferentes algoritmos supervisionados na previsão de transações fraudulentas e uma base real de compras online. Passando um pouco pela parte metodológica. A base de dados utilizada ela é uma base de dados real de compra online de um grande e-commerce que atua no Brasil. Possui aproximadamente 11 milhões de transações que foram realizadas entre julho de 2021 e outubro de 2021. E, além disso, possui quase
420 mil marcações de fraude, resultando ali perto de 3,75% do total de transações. Além disso, a base contém 152 variáveis preditivas que vão ser utilizadas para treinamento do modelo, que contém variáveis categóricas, numéricas e binárias. Para treinamento dos modelos, a gente fez uma divisão temporal do conjunto de treino e teste. Então, a gente dividiu o conjunto de dados, a base de dados total, em 5 lotes, sendo que os 4 primeiros lotes de 20 dias vão ser utilizados tanto para avaliação como período de teste e também para período de treinamento dos modelos, e um quinto lote de 10 dias que vai ser utilizado para período de avaliação do modelo treinado no penúltimo lote. Então, os modelos são treinados num lote e testados no lote imediatamente posterior. Nas etapas de pré-processamento, a gente fez a remoção das variáveis com mais de 40% dos valores nulos. Também fizemos a tratativa dos valores faltantes, sendo que para variáveis categóricas, a gente criou uma nova categoria de dado faltante, e para variáveis contínuas, a gente atribuiu um valor médio de cada uma das variáveis. Posteriormente, a gente fez o encode das variáveis categóricas em peso de evidência e, por fim, a normalização das variáveis numéricas. Posteriormente a isso, a gente utilizou a biblioteca scikit-learn e o framework LightEBM, ambos na linguagem Python, para treinamento dos algoritmos em cada um dos lotes de treino. Os algoritmos treinados foram as máquinas de vetores de suporte, conhecido como SVM, regressão logística, rede neural, florestas aleatórias e Gradient Boosting Decision Tree. Passando um pouco pela parte de resultado. Antes disso, é importante ressaltar que a decisão e utilização de uma métrica de avaliação, no caso de fraude, ela não é uma tarefa trivial, principalmente pelo desbalanceamento entre a variável resposta, que torna algumas medidas convencionais pouco úteis nesse caso, como, por exemplo, a acurácia. E, além disso, a gente pode citar também as diferentes estratégias de acordo com o lojista. Então, tem lojistas que estão mais preocupados em garantir que a não reprovação de compras boas e lojistas que são mais sensíveis aos custos e a fraudes que são aprovadas. Dentro desse cenário, a estatística KS e a área sobre a curva ROC, elas foram escolhidas como medida de comparação por serem bastante utilizadas também na literatura. Passando pela performance dos algoritmos em cada um dos lotes no período de teste, a gente vê que a LGBM teve a melhor performance para todos os lotes, e que a diferença de performance é maior na estatística KS do que na ALC-ROC. Então, na ALC-ROC ficaram bastante perto ali as performances dos algoritmos, principalmente em relação à LGBM e a Random Forest. Além disso, quando a gente olha a performance média dos algoritmos no conjunto de treino e de teste, a gente vê que a Random Forest obteve ainda uma performance maior no período de treino, em que tanto ela não conseguiu uma generalização tão boa quanto o algoritmo da LGBM, portanto ficou pior no período de teste. Passando para a conclusão e para os próximos passos. A gente notou que métodos baseados em árvores tiveram melhores resultados para o conjunto das transações que a gente avaliou, e que o LGBM foi o melhor algoritmo, apesar de ter uma diferença pequena em relação ao Random Forest, principalmente na métrica de ALC-ROC. Outra coisa que a gente notou é que o SVM não conseguiu captar bem a tendência não linear do evento. A gente só utilizou núcleos lineares, e a gente acredita que talvez a utilização de núcleos não lineares pode trazer melhorias, entretanto existe um grande desafio computacional para treino desses algoritmos. Além disso, a gente notou que todos os algoritmos tiveram uma performance menor no lote 2, o que pode ser por conta de alguma mudança de comportamento, concept drift durante aquele período. E como próximos passos, a gente quer estudar o comportamento da LGBM, que foi o algoritmo que saiu melhor, na presença de concept drift e o efeito de retreinos na performance desse algoritmo. Por fim, aqui estão as referências bibliográficas que a gente utilizou para a realização do trabalho.